Olá, gente! Estamos aqui com mais um podcast Pet Vida. E antes de começar essa entrevista, que vai ser muito bacana, falando sobre o universo da mamãe, que é mamãe de pet e mamãe de ser humano, eu quero que vocês ativem as notificações, compartilhem, comentem, mandem todo o conteúdo que vocês encontrarem do Pet Vida para os seus amigos. Tem muito conteúdo relevante e importante para você entender como funciona esse universo pet. E aí eu vou conversar com Amanda Oliveira e Dilane Costa. Amanda, que é pet sitter, minha amiga há muito tempo, foi da época do NEAF. A gente vai ter um bate-papo incrível hoje. Também a Dilane Costa, que é médica veterinária, mamãe de pet. Inclusive, ela trouxe a Kira hoje. E também, teve o seu filhinho. E nem por isso ela se desfez do seu pet. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. E elas são personagens incríveis. E foram indicadas por pessoas que realmente acreditam que elas cuidam bem e que elas vão dar uns breves relatos aqui sobre essa situação. Amanda, você tem a sua cachorrinha, uma cachorrinha e 4 gatos, é isso, Amanda? Isso, são 2 cadelas, 4 gatos e um hamster. 2 cadelas? Ah, porque tem Cristal, a Cristal de 18 anos, Isso. 18 anos apenas. E, Amanda, você mora num apartamento, casada, Isso. teve sua filhinha, mas antes de ter a sua filhinha humana, você já criava quantos animais em casa? Isso, nós já tínhamos 3, Mel, Pietro e Dirém. Os 3 gatos, Os 3 gatos, isso. E a Cristal, só que a Cristal ela ficava mais na casa dos meus avós. Sim. Aí no apartamento mesmo tinha Mel, Pietro e Dirém, os 3 gatos. E aí resolveu engravidar e começou a ouvir das pessoas o quê? Que tipo de frase, por exemplo? Acho que o que todo mundo ouve. E aí, os seus gatos, o que é que vai fazer com eles? Vai ter que se desfazer, né? Não pode criança ficar com gato. Gente, olha, vai ter alergia. Meu Deus, que absurdo. Um absurdo. Olha, o pelo vai entrar no nariz, o pelo vai pro pulmão, a criança vai morrer. Era só horrores que eu ouvia. Aí você, continue, que eu já li sobre isso e eu sei que não é bem assim como vocês estão falando. Não, e aí eu tentava, sabe, respirar fundo. Pra não dar aquela resposta quando mal eram educada. amigos, assim, eu ainda respirava fundo para não dar confusão, mas quando eram familiares, às vezes eu não aguentava e aí eu rebatia tudo. E foi passando. E aí rolou na gestação todos os 9 meses? Tudo super tranquilo. O pessoal fala muito, toxoplasmose. Gente, eu não vou ingerir as fezes dos meus gatos. Exatamente. E a toxoplasmose, ela, como a médica veterinária sabe, até na salada, se você não lavar direito, você pode encontrar. Salada, então, assim, isso carne... não é exclusividade dos gatos. Então, aí os cuidados que eu tinha, né? Enquanto eu conseguia me abaixar, né? A barriga não me impedia, então eu continuei limpando normalmente. Lavava bem as mãos após, né? Fazer a higienização da caixa de areia. A Kira quer descer. Solta a Kira, que ela já apareceu na gravação. Depois, aí o barrigão não me permitia se abaixar e meu esposo ajudou. Mas até onde eu conseguia, eu fazia a limpeza normalmente. Tive uma gestação tranquila, sempre fazendo pré-natal, tudo ok, não tive problema nenhum. Exatamente. Desde que tenha um acompanhamento médico, se você fizer a higienização correta na sua casa, você não vai ter problema nenhum. Isso. Outra coisa importante, sempre me preocupei bastante com a vacinação dos meus gatos, vacinação em dia, vermifugação em dia. Eles não têm acesso à rua, eu crio meus gatos indoor, eles não sabem o que é o correto, casa, apartamento telado, para não pegar doenças, não trazer doença para casa também, né? E então eles são super saudáveis, sempre tive esse cuidado. Minha filha nasceu também, com 11 dias após ela ter nascido, a gente foi para casa, porque eu fiquei um tempo também na casa dos meus avós. E primeiro dia que eu cheguei com ela em casa, eu pensei logo, tem que conhecer os irmãos. Já fez logo a socialização. Estivesse logo se programando, né? Quando eu engravidei, por exemplo, do Luca, eu já apresentava, né, a barriguinha. Quantos anos tinha o Luca hoje? O Luca hoje tem 6 anos, né? Mas a gente sempre fez essa... E a Kira já tem 11, então? Tem 11, Então, assim, ela estava na metade, né, da idade que ela tem hoje. E aí a gente conseguiu fazer tudo bem tranquilamente, sabe? Quando o Luca estava para chegar para a gente conseguiu, né, comprar. Eu acho que você também fez da mesma forma, né? A gente apresentava todos os materiais que a gente comprava, né, dos bebês. Acredito que toda mãe que quer continuar com o seu pet faz da mesma forma. A gente lê. E é importante bastante, ler sobre, né, Dilane? Ler, conversar com os médicos. Exatamente. Porque, inclusive, tem médico, rapidinho, tem médico que diz assim, olhe, você tem que se desfazer. Porque você engravidou, não pode ter bicho em casa. Eu passei por isso. A pessoa que tiver com um médico
né, com essas orientações, acredito que a pessoa deve procurar uma segunda opinião. Mudar de médico. Com certeza. Eu mudei 3 vezes até chegar em uma que disse, nossa, eu tenho gato, isso não é problema. Eu digo, estamos em casa. Deus, encontrei a certa. Então, aí a gente fez a introdução, né, das coisinhas do Luca, né, do meu filho João Luca. Foi apresentando todo o material do enxoval dele. A gente comprou o berço, apresentava também, tanto para a Kira, eu não só tenho a Kira, viu? A Kira é só uma amostra grátis do que realmente eu tenho. Tenho também cão, tenho gatos, tem passarinho. Tinha peixe também. Tem um mini zoológico em casa, um mini zoológico. Então, assim, a gente sempre fez essa harmonia, né, com os pets. E quando o Lucas chegou, né? Então, na primeira amamentada que eu dei em casa... E como foi que os pets receberam o Luca, né? Começam a cheirar um ser diferente, né? Foi. Ficou ali perto dos meus pés, né? Eu ela na cadeira da amamentação. E a Kira, ela... Daqui a pouco, talvez ela queira, né? Mas ela sempre fica pedindo para vir pro colo. Então, quando ela pediu, assim que eu cheguei da maternidade, eu não hesitei. Coloquei ela junto com a almofadinha. E como é que a Kira se comportou? Deitou. De boinha. Tranquila, tranquila. Recebeu então, o irmãozinho super bem. Exatamente. Que então, maravilha. desde sempre, a Kira sempre dormiu comigo na cama, né? Então, como ela falou, a importância da vacinação, da vermifugação, dos cuidados, né? Da higienização do animal. E de nada de passeio, né? Aquele passeiozinho rápido, uma voltinha. Gente, eu acho um absurdo os tutores que criam seus animais e vêm com essa história, deixa eles darem uma voltinha, tanto com gato quanto com cachorro. Exato. E não tem ideia do quanto eles podem trazer de bactérias para dentro de casa, né? Sem falar correr o risco de ser envenenado, atropelado, exatamente, maus tratos. Exatamente. E não voltar mais, inclusive. Não voltar mais. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? No geral, para trazer um bem-estar para o animal e também trazer os cuidados para sua criança, né? Sim, segurança, saúde, bem-estar. Tudo no geral, e aí todos podem viver em harmonia, desde que se tenham os cuidados necessários, com não é mesmo? certeza, não precisa se desfazer. Recebo muitos pedidos de pessoas que engravidam para querer doar o seu animal para mim, assim, já digo, já aviso, eu não compactuo, né, eu acredito numa harmonia, acredito que vocês conseguem, sim, interar o seu animal com sua criança, e trazer tanto o bem-estar para eles, né, de 4 patas, quanto para a sua criancinha. E isso aí dá para viver tranquilamente, para passeio, para tudo na vida. Vocês conseguem... conciliar, né? Conciliar, exatamente. Consegue conciliar a maternidade com os cuidados com os pets. Amanda, eu perguntei para a Dilane sobre como foi a chegada em casa, né, dela com o Luca e como foi a receptividade dos pets. Como foi no seu caso, quando você chegou com a sua bebezinha, aquele serzinho diferente no ambiente? Como é que os gatos ficaram olhando, curiosos? Então, eles já são curiosos por natureza, né? Já é do gato mesmo essa curiosidade. Verdade. Mas, apesar de curiosos, cada um tem uma personalidade. Então, assim que eu cheguei, eu não fui pro quarto de Arissa, eu já estava com saudade dos gatos também, 11 dias sem ver meus filhos. Então, eu passei pela porta, não fui pro quarto dela, eu fui direto para o sofá da sala mesmo. E sentei ali com ela. E tirei a meinha, aí a Mel foi a primeira, a Mel é a mais velha da casa, que eu adotei no NEAFA também, nem lembro, em 2013, a Mel foi de 2013. 10 anos atrás. Isso, a Mel foi de 2013. Sim. E aí, a Mel foi a primeira, aí ela chegou, cheirou o pé, ela cheirou logo o pezinho da Arissa, aí depois que cheirou o pezinho, pulou no braço do sofá e ficou lá observando de longe. Observando, sim. Depois foi Pietro Direne, foi Pietro Direne e Sirius, quando eu tava, a Arissa nasceu, eu já tava com o Sirius. Isso, foi. Eu já tava com o Sirius. Que Sirius passou até um momento difícil, não foi? Foi. Inicialmente, no início da vida dele, tu lutou muito pela vida dele. Foi, lutei muito. E eu engravidei graças a ele, porque eu tava tão louca para engravidar que eu não conseguia. Eu fazia exame para ver se tinha alguma coisa errada comigo, meu esposo fez exame, tava tudo ok com a gente, e era só meu pensamento em engravidar que eu não conseguia. E aí eu digo, desisto, não vou ser mãe de humano, vou ficar só mãe de pet. E aí adotei o Sirius, por intermédio seu. Sim, sim. Adotei Sirius, e aí aí Sirius adoeceu, fiquei tão focada nele que esqueci. Acabou esquecendo do lance da gravidez, né? E aí eu engravidei, e Sirius que descobriu minha gravidez. Gente, gato, animal, é incrível. Muito massa mesmo. O olfato deles, então acho que ele já estava sentindo o cheiro das glândulas e tudo, e ele queria mamar em mim, e eu falava, meu filho... Não confunda as coisas. Sou a mãe bichológica, mas não a biológica.
Mas já eram indícios. E aí eu fiz exame e tudo e eu estava gestante. Durante a gestação, ele ficava na minha barriga. A Arissa agitada, ele subia, começava a ronronar, ela se acalmava. Incrível. Oh, meu Deus, coisa mais linda, né? As emoções do momento em que nossa, a gente tá se tornando foi maravilhoso. Gente, né, de ser humano. Pronto. Aí, Sirius foi o último a conhecer quando eu cheguei com a Arissa. Ele foi o último, mas em compensação, foi o que é mais grudado nela até hoje. Tá vendo? Subia, às vezes a gente pegava ele no berço com ela. Eu acho que eu nunca contei isso pra minha família, eles vão saber disso agora. Já passou mesmo, já passou. Já com medo, então eu nunca falei. Mas muitas vezes eu pegava Sirius dormindo no berço com a Arissa, ela acordava, ele era o despertador, ele ia na sala, miava, miau, 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 miau. A Arissa acordou, a gente corria lá. Minha gente, tá gente, vendo? É sem igual. O carinho, a cumplicidade deles até hoje é sem igual. Viraram melhores amigos. E a Arissa apaixonadíssima pelos bichos que tem em casa, assim apaixonada, como a mãe e o pai, né? nossa, nunca teve problema de saúde por causa de gatos. Ela desenvolveu alergia em minha família. Porque, inclusive, gatos, tem gente que culpa os animais, né? Gente, desenvolveu alergia, se desfaz dos bichos. O pediatra é a primeira coisa que diz. A pediatra da minha filha é maravilhosa também. Graças a Deus. Porque nunca pedi para se desfazer de gato. Uma coisa que a pediatra sempre falou: criança que cresce com animais adquire imunidade. Mas é essa. Criança que cresce sem animais pode não ter nada, pode. Mas a chance é maior. Né? Isso. Porque tem pais que colocam os filhos numa bolha, né, gente? Exatamente. Principalmente em relação aos animais. Quando eu vejo alguns pais, assim, que eu tô na rua, que chega um bichinho para se aproximar, a criança às vezes até tá curiosa, mas o medo dos pais é transferido para a criança. Você não pegue nele, não toque, ele vai fazer isso. Aí a criança acaba tendo medo e quando o animal chega perto, ela grita, chora. Eu conheço a filha de uma amiga minha, não vou citar nomes, que uma vez a gente tava num barzinho e tinha um gato passando. A menina subiu na mesa. Vocês não têm noção, não. Aí eu disse, meu Deus, que povo que essa criança tem. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Mas nisso, eu percebi que a mãe nunca teve contato direto com os bichos. Não era que ela tinha um pavor, um medo, mas eu acho que ela transferiu um pouco desse receio, né, digamos assim, para a filha. A filha tinha um absoluto horror, assim. Meu Deus, tenha calma que o gato não vai fazer nada, não. Só não tocar nele, não toca. Mas não precisa fazer demonstrar tanto medo assim, que o animal fica até assustado. Né? Você tem que ensinar a criança, óbvio, a como se aproximar do animal. Isso, como se não é de qualquer jeito, metendo a mão na boca do bicho. Mas também impedir que tenha contato, impedir que chegue perto. Porque... Isso é como chegar. Exatamente. A educação é a base de tudo, né, Dilane? Com certeza, porque assim, querendo ou não, quando eles começam a entender, né, eu falo, as crianças, começam a entender o que é, né, o tanto que quando eles veem o cão, o gato, o animal, eles começam a sorrir, né? Exatamente. E já querem ir pra cima, querem ir pra cima. Então, às vezes, como você falou, os pais, eles geralmente transferem o seu medo para a criança. Exato. Se você ensina ao seu filho como você deve aproximar, né? Ele deve se aproximar. Respeitar o espaço. Com respeito. Não mexer com o animal quando ele estiver dormindo. Não chegar quando ele estiver comendo. Bruscamente. Quando ele estiver comendo, é difícil de você ter um problema relacionado ao comportamento de defesa do próprio animal, né? Então, assim, tudo tem que ser muito bem pensado, ser muito bem, como é que a gente pode falar? Muito bem ambientalizado, né? Isso. Pra poder... A introdução, a socialização deve ser feita de forma correta. E outra, tem pais, vocês que são mães sabem muito bem disso, pais e mães que veem os filhos muitas vezes puxando a orelha, puxando o rabo, pegando a bonitinho. E acham bonitinho. Assim, não é, gente. Não precisa brigar com a criança, mas precisa ensinar. Olha, não pode, porque ele é um ser vivo, vai machucar, faça um carinho. É ensinar, não é ficar Tem gente que fala, é criança, não entende, gente. Entende. Criança entende. Se você ensinar, entende. Ela pode não entender 100% exatamente como você está falando, mas a criança, mesmo sendo uma bebê, 1 ano, 2 anos, ela tem noção. Tanto que cães e gatos, eles, né, são tão indicados ter em casa, né, que você não vai trabalhar com sua criança somente por ter um animal ali, qualquer coisa. Mas o animal, ele pode trazer vários benefícios para a criança, né? Vai trabalhar aí o cognitivo da criança, vai trabalhar realmente a empatia da criança, vai trabalhar várias responsabilidades. O próprio respeito, né? O respeito, exatamente. E a criança também se sente acolhida pelo animal. Exatamente. Porque quando o animal, ele tende a
se aproximar da criança, né? Principalmente em muitos deles criam um instinto protetor, exatamente. Momentos de dificuldade que a criança, um conflito que a criança esteja passando naquele momento, a gente vê isso acontecer aí. Agora está, né, muito divulgada essa questão de crianças especiais que têm contato com animais e como eles acolhem a criança, principalmente quando eles estão em momento de crise. Crianças com transtorno de espectro autista. Isso, eu tenho uma vizinha. Crianças com síndrome de Down. Eu conheço crianças, por exemplo, falando já de animais de grande porte, que fazem ecoterapia. Isso ajuda muito a melhorar a comunicação. Isso. Às vezes a criança não tem uma comunicação verbal mesmo. E isso vai possibilitando com que ela comece, né, a ser estimulada para isso. E é muito senso de responsabilidade da criança com o animal, né? O carinho, a gente ensinar eles a como se aproximar, como cuidar, escova o animal, né? São pequenas responsabilidades que a gente passa a ensinar eles e eles desenvolvem isso até a vida adulta. Gente, eu quero que vocês falem mais uma vez, né? Reforcem, olhem para a câmera e falem da importância da importância, não só importância, mas do saber conciliar a vida de mãe biológica com mãe de pet. E que isso não interfere e não justifica o fato de você engravidar e de ter um filho, não justifica para se desfazer desse pet. Porque esse animal sempre coube, esse pet, esse cãozinho, esse gato, sempre coube no seu familiar. Por que depois de você engravidar e ter um filho não vai caber? Por que não procurar uma segunda opinião de um médico, ao invés de ficar só com aquele primeiro que disse que não pode criar bicho depois que engravidar, depois que tiver o filho? Então, minha filha hoje tem 6 anos, tá? A Arissa tem 6 anos. E desde que nasceu, desde a barriga, ela convive com os nossos filhos pets e nunca teve problema nenhum. Então, eu sempre digo para clientes, amigos, familiares, gente, isso não é desculpa. Se você resolveu engravidar, eu acho que foi planejado, e mesmo que não tenha sido planejado, se você sempre teve aquele animal, você sempre tratou ele como um filho, você não se desfaz de um filho. Você não se desfaz de um filho. Então, essa de que é meu filho pet e você engravida de um humano e quer se desfazer do filho pet, gente, não se desfaz de filho. E acho assim, é ter responsabilidade, é ter paciência e realmente saber como fazer toda essa adaptação. Porque tudo é possível, a convivência é possível. Tá? Eu sou a prova viva, né, Amanda? Eu sou a prova viva, eu trabalho como babá pet, minha filha faz o acompanhamento comigo, ela me ajuda a colocar ração, ela me ajuda a passear, ajuda a recolher cocôzinho. Você ensina a sua filha a questão do respeito com os animais, a imunidade da sua filha é muito melhor. Que ela não tem problemas de saúde, de alergia, tem, mas eu tenho como comprovar que não é por causa dos animais, ela não tem alergia a animais, ela tem a ácaros, esses ácaros mais simples que você encontra. Mas em qualquer lugar que não precisa ter um animal para ter o ácaro. Mas aos animais, ela não tem alergia nenhuma. Nenhuma. E essa alergia, ela já foi... Como é que se diz? Desenvolvendo. Já foi herdada do pai, porque meu esposo... É do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Então, assim, criança e animais dá para conviver perfeitamente. E não se desfaça do seu filho pet por causa de criança humana, porque isso não existe. Convive perfeitamente. Dilane, dê o seu depoimento aí. Reafirmando aqui, né, o que a Amanda acabou de falar, com certeza a gente consegue conciliar, não tem desculpa, não tem justificativa, né, de dizer que vai doar um pet por conta da criança que está para chegar, né? Você deve associar a sua maternidade aos seus cuidados com a sua maternidade pet, né? Querendo ou não, é como ela falou, é uma vida, é uma responsabilidade. Você, antes de ter um pet, independente de planejar uma gravidez, né, você deve pensar que futuramente, né, você vai ter outros planos, vai mudar de apartamento, você vai engravidar, você vai fazer outras coisas além do que aquele momento que você está vivendo. Então, você sempre tem que pensar antes de adotar. Pensar para frente. Pense para frente. Pensar para frente vai dar certo. Agora, se você pegou e se responsabilizou por aquela vida, aí sim, você tem que associar a sua maternidade à sua vida daquele dia para frente, né? Porque assim, a gente consegue sim muito bem associar. Eu digo por conta própria, por experiência própria, deu muito certo, dá muito certo. Para onde eu vou, minha Kira vai. Para onde eu vou, meu Luca vai. E se eu pudesse, levaria... Luca com ela no braço, você com o Júnior no braço. Se eu pudesse, levaria os gatos, levaria a calopsita, levaria todo mundo, né? Mas nem sempre dá, até porque gato a gente não pode estar estressando tanto. Exatamente, né? Gato é mais complicado. É diferente. Mas assim,
A Kira, como é pequenininha, a gente consegue transportar ela. E mesmo que eu não conseguisse, com certeza eu conseguiria lidar ali muito bem com ela no ambiente onde a gente vive, né? Vocês devem cuidar das suas crianças, dos seus pets, coloca brinquedinho para todos ali, né? O enriquecimento ambiental. Enriquece o ambiente e ali você dá atenção, carinho, não só para a criança, mas também para o pet. É importante salientar, porque tem mães que têm a criança e depois deixa o animal de lado. Não se desfaz, mas deixa ali o animal de lado. Bom ponto que você tocou. Então, assim, é importante demais vocês associarem alguns minutos do dia, minha gente. Verdade. Se dedica ao seu animal, cuida dele só um pouquinho. Eu sei que a maternidade não é fácil, ela é difícil, mas a gente consegue associar, a gente consegue tirar um tempinho. Tem dia que a gente não consegue nem escovar os dentes, né? Chega um ponto na maternidade que nem o dente a gente escovou. Chega de noite, nem o dente escovou, nem tomou um banho. Meu Deus. Mas, mesmo assim, você, naquele dia difícil, tira um tempinho. Se doe um pouquinho para o seu pai. Que aquele momento difícil, de qualquer forma, do início da maternidade passa. E aí, só alegria depois. Boa, bom ponto que você tocou aí, Amanda, também. De você dar atenção ao seu pet, porque eu também conheço situações de pessoas que não se desfazem do seu pet, no entanto, deixam de lado. O animal desenvolve tristeza, depressão, ansiedade, começam a cair os pelos, ele fica querendo chamar a atenção de alguma forma, começa a rasgar sandália, sapato, e aí você não entende. Caramba, eu dou comida para ele, depois que eu tive o filho, ele ficou desse jeito, é por causa da criança. Não, é porque você não está dando a atenção que você dava antes. E outro ponto que você também tocou, a questão de você se mudar, de você viajar. Gente, nós sabemos que um cão ou um gato, ele vai sobreviver pelo menos de 10 a 15 anos. No caso da Amanda, Cristal, 18, né? Enfim. Cuide de gatos que tem 21. Exatamente. Então, assim, a pessoa vai lá, adota um gato, adotei, aí depois daqui a 1 ano, engravidei, ou vou me mudar, eu comecei a trabalhar, aí você quer se desfazer, porque eu não estou tendo tempo de cuidar. Minha gente, você não sabia que poderia trabalhar, você não sabia que poderia viajar e engravidar. Isso. Não é justificativa. Nenhum desses pontos justifica você se desfazer. Pegou, assuma a responsabilidade. Aí você arruma tempo para sair, arruma tempo para fazer alguma coisa, mas não arruma tempo para poder cuidar daquela vida que não pediu para ser comprada ou adotada, mas você pegou. Exato. Me mudei de casa, não posso levar. Oi? Gente, eu canso de ouvir essas desculpas. Eu digo, não aguento não isso. Não tem como você conseguir um lá pra mim, Deise? Pelo animal eu ajudo, não é nem pela pessoa. Eu respiro fundo e digo, tá, vamos ajudar esse animal, porque você não merece não. Merece. Mas aí, meninas, pode falar. É responsabilidade com a vida, é uma vida, né? A gente não deve deixar de lado. Não deve negligenciar jamais. E eu gostaria muito de agradecer. Se deixasse, a gente conversava porque são muitos assuntos, né? Vocês, como mães de pets e mães de criancinhas, de humanos, são, assim, a prova viva de que dá, sim, para conciliar os cuidados com os pets e com os animais e com as crianças. Isso dá, sim, para conciliar, não justifica você se desfazer. E, gente, é um ato de grande responsabilidade. Quando você assume, eu resolvi adotar um gato, um cachorro, assuma a responsabilidade, né? Entenda que é um ser vivo, que é uma vida que merece todo o carinho do mundo. E não é só colocar dentro de casa e achar que dar um pote de comida ou de água vai resolver, não. É cuidado com a saúde, com o bem-estar, levar para passear, tá? Vacina e muito mais. Como ela disse aqui, levar o veterinário para fazer o check-up, exames. Não só quando adoecer, que tem gente que só procura veterinário depois que adoece. Exatamente. Prevenir doenças é importante. Então, tem que levar um médico veterinário, sem dúvida. E se precisar de um pet sitter, também tem a Amanda, tá? Precisou viajar? Contratar a Amanda, que ela é uma profissional desde 2014. Gente, muito obrigada, meninas. Eu que agradeço. Gente, até a próxima oportunidade da gente falar sobre assuntos muito importantes, inclusive como esse de hoje. Você se torna mãe de ser humano? Não se desfaça do seu pet. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Programa Pet Vida. Apresentação: Deise Nascimento. Produção: Produtora Maná. Um oferecimento: Estúdio Jéssica Jordão. Empoderando e harmonizando sua beleza.